Vitória gigantesca do Palmeiras. O jogo tava tão tranquilo que o que me deu raiva foi a narração. Mentira, o jogo não tava tão tranquilo assim, não. O Palmeiras levou uma pressão em alguns momentos ali do Internacional, mas que vitória gigantesca do Palmeiras. E vou te falar, hein? Saiu o gol do Inter, minha cabeça já é confusa. Saiu o gol do Palmeiras, os caras colocam gol do Inter, animação com gol do Inter. Eu já fiquei confuso ali. Aí o Galvão Bueno me engasga na hora de narrar o gol. Eu não sei se o gol tinha sido validado ou não, mas enfim, tirando esses poréns aí da transmissão, que vitória maiúscula do Palmeiras, pô, time jogando bem. Carlos Miguel, seguro, hein? Seguro no gol, time trocando passe, acabou o esticão, e eu tenho a impressão que, mesmo dando uma sofrida ali em determinado momento, poderia ter sido mais, não, porque o Palmeiras desceu muitas vezes em contra-ataque e achamos a posição do Luigi, hein? Não precisa de camisa 5, não, bota o menino para marcar, que rouba a bola, ele sabe, hein? Desarme absurdo, né, cara? E é da hora do desarme, assim, que ele rouba a bola sem a falta, e aí você vê que ele já dá o toque, tipo, de calcanhar para virar o corpo, né? O famoso orientado ali. Mas o jogo foi cheio de, como dizem os especialistas, né? Cheio de nuances, né? Porque o Inter começa pressionando, mas também o Inter não começou com aquele amasso absurdo, começou pressionando na marcação, né? E o Palmeiras se enrolou um pouco, mas o Palmeiras foi se encontrando e faz o gol ali. Inclusive, a gente vai falar depois individualmente ali, né? O Andrés bate o escanteio primoroso, o Gomes, que já é um dos zagueiros artilheiros aí do século, inclusive, né? Tá numa lista, acho que entre os top 10 zagueiros assim do século. É absurdo o que o Gomes faz no Palmeiras. E, inclusive, a melhora do Palmeiras, ela passa pelo Alan, né? O Alan começa a jogar muito bem, inclusive até esse negócio do Galvão. Tem uma jogada que o Alan, ele dá um chapéu, ele sai lá de trás, ele dribla, ele fala um monte de coisa e o Galvão. Aí vem o Alan, aí é complicado. O moleque fazendo um gol do Maradona, aí vem o Alan aí. Mas aí depois ele perde o lance ali que origina o gol do Inter, né? Ele faz de novo uma boa jogada, mas eu acho que ele poderia ter tocado, ele tenta a finalização e aí no contra-ataque o Inter faz o gol, mas o Palmeiras, acho que o momento mais complicado do jogo foi no final do primeiro tempo, né? Que depois do gol o Inter vai para cima e aí ficou aquele meio, mas foi mais o abafa também, né? Não foi aquele Inter envolvente assim. Aliás, tipo, os medos que eu tinha ali do Inter já era, né? O Alan Patrick, meu Deus do céu, sofrido. Quem deu pro trabalho ali foi o Carboneiro. O próprio Borré também não fez muita coisa. E aí no segundo tempo o gol sai de um lançamento do Gustavo Gomes, mas é aquilo, né? Não é só isso. O problema é quando é só isso. Ter isso, ok. O problema é ter só isso. Tanto que os 3 gols foram diferentes, né? Um de bola parada, esse gol aí que, pô, mérito pra caramba do Vitor Roque. E o terceiro gol na pressão, né? E Andrés Pereira é maravilhoso. Isso aqui, você pode travar a imagem depois, né? Tranquilo, ó. Mas vamos colocar aqui, ó. Não, mas ó. O importante é que a gente ganhou. Peraí, primeiro de tudo, ele foi perguntado sobre a chuteira, né? O pênalti lá do Depay. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante pra gente. E só tava limpando minha chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que tava meio solto o gramado. Agora tá de novo, né? Cara, poderia subir a ceninha do The Office, né? A abertura do The Office. Igualzinho. Não, o mais legal é ele segurando pra não rir, né? Tipo, bastante lama debaixo, que tava meio solto o gramado. Ele é muito bom segurando, né? E, cara, pelo que a gente viu que ele é amigo do Memphis, eu não duvido muito dele ter mandado essa mensagem pro Memphis, né? Foi mal, tava só limpando a chuteira. Só. Inclusive, hoje saiu o pênalti pro Bragantino lá, o Hugo acabou defendendo, mas o Gabriel, inclusive, ex-Corinthians, ele quase sentou na marca do pênalti. Acabou que agora o Andrés Pereira chamou atenção para algo bem importante, que era para todo mundo já prestar atenção antes, né? Mas até, então, aproveitando o ensejo aí, o Andrés Pereira, ele chega a 5 assistências, 3 jogos, 1 gol e 5 assistências, 6 participações de gol. Mano, 5 assistências em 3 jogos é muita coisa, velho. Não, ele é muito diferente, né, cara? Ele joga um absurdo. Outra coisa também que vale pontuar nesse jogo, você viu que criaram uma lei lá na CBF que é proibido dar pênalti pro Palmeiras, né? Ó. Esse lance, inclusive, do Vitor Roque, cara, pra mim, eu não sei vocês podem me corrijam, por favor, se eu estiver sendo clubista. Pra mim, isso aqui foi pênalti, ele foi calçado. É que é lógico, a gente não pode usar a imagem aqui, logicamente, pelos direitos, mas até pegar a fala do amigo aqui, ó, Tifose 14CEP, um abraço aí pro Regis e pra rapaziada aí do Tifose, que é o seguinte, ó, em que mês de 2026 será marcado um pênalti para o Palmeiras? Hoje já tivemos um não dado.
TV no mudo e som, enfim, faz a propaganda lá do Tifose e tal, e fala do pênalti no Vitor Roque, né, cara? Porque, pô, eu não sei pra você, pra mim foi, bicho, pra mim ele foi calçado, mas é surreal como agora tudo vai ter um critério, né? Vai ter uma análise a mais, vai ter. Na dúvida, os caras não vão dar. Pelo menos é o que aparenta, né? Porque você viu o próprio Alan, tem um do Alan contra o Novo Horizontino, que também não é dado, aquele ali é na cara do juiz, né? E esse daí também, o juiz tá, inclusive o juiz tá bem estilo Daronco, toda hora ele tava muito perto do lance, o que atrapalhava muito em alguns momentos ali, mas esse foi muito na cara e também não tem VAR, né, cara, impressionante como não chama, teve um pênalti, inclusive não marcado por Vitória, que foi até parecido com esse daí, o Vitória e Flamengo, no caso, então assim, desde o começo é bom a gente realmente prestar muita atenção. E tem que jogar o dobro. Infelizmente, tem que jogar o dobro, tem que conseguir ganhar mesmo com esses erros aí. Ano passado, acho que o jogo que é muito exemplo do que o Palmeiras tem que fazer é aquele contra o Santos na Vila Belmiro, que era para ter marcado o pênalti no Maurício, para mim foi um pênalti claro, mas também dava pra gente ter ganho sem ele. Então, assim, tem que jogar o dobro mesmo, porque infelizmente a arbitragem, especialmente depois daquele jogo contra o São Paulo, virou, né, a parada, tá tendo problema direto mesmo. A gente tá falando de 3 rodadas aí só, né? E já tem esse tipo de problema aí. O começo é muito bom, né? O começo é muito bom do Palmeiras, mas a arbitragem eu não sei não, né? Inclusive tá demorando aí pros semiautomático da vida, né? Essas coisas aí que a gente tava para começar com o brasileiro. Até agora, ó, metade de fevereiro já e nada. E falando até de tabela aqui, ó, vamos dar até um control mais aqui para vocês verem. Palmeiras, no momento, é o líder do Campeonato Brasileiro. Ou quer dizer muita coisa? Quer dizer nada. Começo de Campeonato Brasileiro, 7 pontos, mas o Palmeiras desponta bem. E vocês sabem que isso, cara, é essencial. Vamos ficar de olho aqui, obviamente, em quem interessa, né? Flamengo lá, ó, com 4 pontos, tem uma derrota, Palmeiras tem um empate e 2 vitórias. Então, já meio que sai aí na frente com 7 pontos. Você tem o São Paulo, inclusive, cara, tem que fazer uma estátua pro Crespo lá, hein? O que ele tá tirando desse time aí, todo arrebentado. E o Palmeiras com saldo de gols aqui, por isso que se mantém líder. Tem um saldo de gols em 6, né? Os gols marcados, na verdade, 10, e o saldo de gols em 6. Então, consegue ficar aí na liderança por causa desses critérios. Então, 7 pontos, junto. Tá todo mundo ali embolado, né? Até o Atlético Paranaense também, que ganhou do Santos hoje num gol no último minuto. Então, você tem todo mundo com 7 pontos aqui. Os artilheiros, esse Carlos Vinícius do Grêmio aí, que encostou nele, é gol. Danilo também com. E ele, Breno Lopes, 3 gols já pelo Curitiba. Então, é muito interessante esse começo de campeonato, né, cara? Você já conseguir, inclusive, 3 pontos contra o Internacional, é dificílimo jogar lá, cara. O retrospecto nosso lá é horrível, né? Então, assim, quando ganha lá, é sinal que tem alguma coisa dando certo. Aliás, um detalhe aí, o Furacão, ele tem um jogo a menos, né? Que é o jogo contra o Corinthians, que eles vão fazer, acho que na próxima quinta-feira, para, né, pagar esse jogo atrasado. E aí o Furacão poderia ir à liderança, né? Indo a 9 pontos. É que o Furacão, parece todo o time, passou do Paraná para baixo, sofre com o Corinthians. Apesar de se jogar em casa, não sei se vence o Corinthians, mas de qualquer forma é o único time que poderia tirar o Palmeiras aí da liderança fazendo esse jogo atrasado, mas, né, a gente imagina que o Furacão não vai brigar também. O próprio São Paulo, né, jogou muito bem contra o Grêmio, mas o São Paulo tem um lance meio de elenco, assim, o time titular é ok até, mas o elenco é curto, então, para eles, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, né, aqui da minha esposa, o pessoal, eles estão comemorando mais o bom início para não passar sufoco de rebaixamento e tal, até porque eles assustaram um pouquinho no Paulista, eles imaginavam que o brasileiro ia começar mal, eles começaram bem. Mas a gente fica de olho ali no Flamengo, e tem outro, né, o Cruzeiro, que ano passado foi bem, fez uma boa campanha, tá começando muito mal, né? A gente viu o Tite lá, inclusive, me parece que o Tite é o Galvão dos técnicos, né? Tipo, mano, só para, já deu, já ganhou dinheiro pra caramba, precisa mais. Então o Cruzeiro também tá fazendo um início ruim, e isso pode contar muito lá na frente. Claro que é muito cedo, mas a gente sabe, às vezes é lá na frente, assim, essa vitória a mais que a gente tem hoje, esse saldo de gol. A gente lembra ano passado que o saldo de gol do Flamengo era um negócio assustador, né? Então é bom a gente conseguir prestar atenção nisso também. E como bem dito aí, mano, ganhar do Inter era um negócio raro. E eu até falei, né, antes do jogo, que ele sempre era 1-0, era meio chorado. Hoje foi, né, com pelo menos 3 gols, né? Foi bem legal. Tudo bem que tomou uma pressão ali, aproveitou na saída deles, mas foi uma vitória
muito boa aí. Vamos ver, né, cara? A gente imaginava que depois do derby ia pegar confiança e me parece que pegou mesmo. Enfim, é isso, senhores. O que você achou a respeito dessa vitória, dessa grande vitória do Palmeiras aí contra o Internacional? Inclusive, deixar um abraço aqui para um amigo nosso aqui, o Guilherme Venturelli, El Tigre de Brasil, que acompanha a gente aqui, ó, mandou um abraço aqui para o Erlan e para mim aqui, está acompanhando a transmissão, acompanhando nosso trabalho aí há muito tempo. Um abraço para o Guilherme. Grande El Tigre, ó, o codinome dele é de respeito, hein? Um abração, meu irmão, tamo junto aí, obrigado pela audiência e também muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, tá vendo esse vídeo aqui depois da meia-noite, né? Já é sexta-feira, você já sextou, pode sextar no grande estilo, vitória do Palmeiras, líder até o momento do Campeonato Brasileiro, vitória importantíssima fora de casa, jogando bem, e agora você pode curtir o Carnaval aí com certa paz, domingo já tem de novo time alternativo aí, para você passar aquele nervosinho de domingo, né? Porque é padrão do palmeirense aí, ficar sempre de olho, né? E com a cornetinha ligada, né? Sempre assim é o padrão do palmeirense. Fechado, senhores? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta aqui a qualquer momento